Alô, amigos, muito boa noite, um bom domingo a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Estamos de volta depois de um domingo pela manhã, muito abençoado, o pastor Marco ministrou para nós. Estamos de volta aqui para compartilhar com você mais um pedacinho da palavra de Deus. Mas antes, gostaria de dar um aviso muito importante. Domingo próximo é dia 5. Primeiro domingo do mês de julho. Normalmente nós deveríamos ter um encontro no sábado, dia 4, que era um encontro de oração. Ele está suspenso, não vai haver. Mas domingo, pela manhã, às 10 horas, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E também estaremos comemorando 11 anos de uso deste espaço que Deus nos deu. 11 anos aqui no bairro da Saúde. Então, temos muitos motivos e o maior ainda é que nós estamos reiniciando os nossos trabalhos. Vai ser a primeira reunião pública, a primeira reunião com presença dos nossos membros e dos nossos amigos. Então, o dia tem que ser um dia muito especial. Nós vamos ter a nossa música, vamos cantar, vamos louvar, vamos celebrar, enfim, vai ser uma festa, pelo menos a gente espera depois de 3 meses de ausência, ok? Mas apenas alguns detalhes. Nós estamos enviando aos nossos membros uma carta com algumas recomendações. A primeira é que as crianças até 12 anos não devem comparecer. O trabalho da Geração Vida não vai funcionar durante o mês de julho, não vai funcionar. Então as crianças estarão fora deste nosso encontro do dia 5. Também as pessoas com idade acima de 60 anos devem permanecer em casa. Mas se você tem acima de 60 anos, mas está bem de saúde, não tem nenhum sintoma de gripe, de resfriado, ou se você não tem nenhuma doença aí que possa comprometer, então você pode vir, não há problema algum. A igreja está preparada, ela foi totalmente imunizada, os bancos estão já marcados para que não haja proximidade de um membro com o outro. Enfim, se você tem algum problema maior, então não venha, fique em casa. Se você tem medo, fique em casa. Não é para forçar ninguém, é apenas uma recomendação. Mas se você vai ao supermercado, vai à farmácia, passeia com o cachorro, você pode estar presente conosco aqui, celebrando este domingo maravilhoso, dia 5 de julho, domingo próximo, ok? Estaremos reforçando estes nossos avisos através das nossas mídias, que aliás a gente sempre está pedindo. Nós temos aí as nossas plataformas, você pode fazer a sua inscrição na nossa página, para que a gente possa ter mais proximidade com você e passar mais informações. Faça a sua inscrição, não apenas assista, não apenas compartilhe, mas faça a sua inscrição. Nós estamos numa campanha de chegar a 1.000 e depois crescer mais e mais o número de amigos participando conosco, porque estas gravações vão continuar, mesmo com reuniões presenciais aqui aos domingos apenas pela manhã às 10 horas, à noite e quarta-feira nós vamos continuar com estas pregações através da mídia em online, ok? Então é muito importante que você participe, é muito importante que você reserve este tempo, venha estar conosco domingo próximo, 10 horas da manhã, reinício. No Rio de Janeiro, todas as nossas igrejas já estão de portas abertas, funcionando normalmente, obviamente com uma redução de público, há um limite para cada igreja. Como nós temos um espaço pequeno, nós não temos muitos problemas neste contexto, mas tudo está preparado para receber você com segurança, ok? Que Deus abençoe, um bom domingo para você, um bom término, né, de domingo para você, uma boa semana, e vamos à palavra do nosso Deus. Não dê descanso ao seu coração. Esta é a temática, não dê
descanso ao seu coração. E eu vou me reportar a uma história já muito conhecida, mas vou pontuar apenas um versículo, citar apenas um versículo do capítulo 7 do livro de Josué. Depois você pode ler. Capítulo 7 é um capítulo muito interessante, que fala de algo que aconteceu numa das tribos lá dirigidas pelo jovem Josué. Eu quero me reportar ao versículo 3 deste capítulo, que diz assim, Josué 7, verso 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Ai era uma pequena cidade que estava para ser invadida pelos israelitas. Envie diz aqui, uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Esta foi a orientação que os homens, os assistentes, os companheiros de Josué deu a eles. Eles foram lá espiar a terra. Os homens subiram, exploraram a terra, viram como era a cidade de Ai, as suas fortificações, os seus guerreiros, voltaram e disseram: olha, vitória garantida, não canse todas as pessoas. Que Deus abençoe esta palavra, que Deus abençoe o nosso coração. Queridos, a geografia da fé, ela revela que o chão que nós pisamos, o caminho que nós trilhamos, as experiências que nós vivemos neste nosso caminhar, é uma topografia, posso dizer assim, irregular, difícil e sem muitas paisagens atrativas, coloridas. Não é uma caminhada muito, vamos dizer assim, fácil, tranquila. Aliás, Jesus mesmo disse que o caminho era estreito. Um caminho estreito, você sempre sabe que tem as suas limitações, não é? Então, essa geografia da fé revela que nós temos que caminhar por um caminho assim. Quer dizer, é uma caminhada de subidas e descidas, que leva-nos a experimentar picos, muitas vezes de vitória, e de repente a gente desce a vales profundos de desânimo, de tristeza, de abatimento. É um sobe e desce. Por isso, é importante lembrar que a vida espiritual, ela tem como cenários montanhas e vales, desertos e mares, que precisam ser atravessados com ousadia, com fé, com coragem, sem muito medo, sem muito pavor. Nós estamos atravessando uma pandemia já há 3 meses, desde 16 de março. E a gente percebe que há muitas pessoas que se deixaram dominar pelo medo, pela insegurança. Não é que a gente está minimizando, não, pelo contrário. Esta semana mesmo, nós perdemos mas perdemos no sentido humano, né? Mas Deus ganhou. Perdemos 2 pessoas queridas, uma pessoa da nossa igreja, a irmã Aurair, que partiu. E essa semana, um dos nossos pastores, né, com a Covid-19, foi contaminado e faleceu. Então não é uma estrada fácil, não estamos minimizando, mas não podemos deixar que o pavor, que o medo, que a angústia nos faça nos esconder e tire de nós a possibilidade de continuar vivendo. Não, vamos enfrentar as lutas. É preciso atravessar, quer sejam desertos, quer sejam mares, quer sejam vales, quer sejam, enfim, uma estrada pedregosa, não importa. Quando eu leio esta história, eu vejo que depois de uma retumbante vitória, né, sobre o povo de Jericó, foi uma batalha maravilhosa, Josué teve que descer para um vale de derrota, depois de uma grande vitória.
né? Diante de um adversário poderoso, eles venceram, mas diante de um adversário que não oferecia nenhuma ameaça, eles perderam. E nesta experiência, Josué revela, ou pelo menos deixa transparecer para nós, a causa das derrotas que muitas vezes, ou diria as causas, né, das derrotas que muitas vezes atingem a nossa vida. Ele nos mostra aqui que coisas simples podem bloquear, podem nos impedir de avançar, pode nos fazer descer a vales. Então, rapidamente eu quero desenhar com você algumas lições que eu considero muito importantes nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar, nessa lide diária, nestes momentos de decisão. Desculpe, nessas horas em que o coração fica agitado, desculpe, me engasguei com... Não tenho nada, eu estou muito bem de saúde. A primeira lição que nós devemos registrar na vida espiritual é o seguinte: não, guarde isso, não há descanso, não há momentos de tréguas, não há momentos de parada nessa jornada espiritual. Por mais que isso nos incomode, por mais... Sim, a Bíblia diz que nós podemos descansar, vinde a mim e recebereis descanso para as vossas almas, tudo bem. Mas eu quero repetir, na nossa jornada, para atravessar mares, rios, montanhas, enfrentar situações complicadas, nós não podemos na vida espiritual dar descanso. O texto que eu li diz assim: quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil para atacá-la. Não canse, foi a orientação. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Ora, queridos, quando Jesus estava com os seus discípulos, lá no jardim do Getsêmani, ele os alertou, ele despertou o coração deles, ele os preparou, ele transmitiu a eles uma lição muito preciosa. Ele disse assim: olha, gente, vigiem. O que é vigiar? Estar atento, estar olhando, estar sintonizado com tudo que está acontecendo ao redor. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. E ele complementou dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie. É muito interessante a gente entender como é que funciona esta dinâmica da vida. A vitória, queridos, de ontem foi para ontem. Assim como a comida que nós comemos ontem foi para ontem. Ela já cumpriu a sua missão. O que você realizou ontem está no ontem. Hoje, você precisa de novas forças, de uma nova disposição, de um novo entusiasmo para enfrentar os novos desafios. Dá para entender isso? Dá para você compreender? O que aconteceu ontem foi uma bênção, uma maravilha, mas bênçãos de ontem são para ontem. Eu preciso de uma renovação, de uma restauração, de uma graça de Deus que tem que continuar fluindo, que tem que continuar sendo derramada, né? Como Jesus disse: vocês, quando beberem desta água que eu tenho para dar a vocês, fluirão rios de água vivas de dentro de vocês. Então é preciso sempre essa mudança, né? Só que o povo não se preocupou com as ordens que Deus havia dado anteriormente, né, sobre como lidar com as batalhas. Porque quando acontecia uma guerra e o vencedor entrava numa cidade, eles
os guerreiros lá despojavam a cidade toda, levavam as riquezas, enfim, o que era precioso eles levavam. Mas Deus deu uma ordem quando eles entraram em Jericó, dizendo que ninguém deveria pegar coisas que estavam sendo consagradas àqueles deuses. Lá em Josué capítulo 6, ele diz assim: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas. Deus não queria que eles se contaminassem, que trouxessem coisas erradas, mas eles não vigiaram, não levaram a sério as ordens de Deus. Afinal, eles venceram um adversário poderoso de uma forma miraculosa. Aquela batalha não tem explicações. Rodearam uma cidade 7 vezes, né? Enfim, de tocar trombetas, e de repente as muralhas caíram, e não caíram para trás, caíram para frente. Só Deus mesmo para fazer coisas assim tão extraordinárias. Mas eles não guardaram. Haviam vencido esse adversário e se acharam assim com todo o poder, né? A gente se pergunta, mas guardar alguns objetos, algumas peças, qual a importância disso? Será que tem tanto valor assim? O importante não era vencer? Eles venceram. Mas não perceberam, queridos. Não perceberam que aquela vitória havia sido alcançada não pela força de que eles dispunham. Ela aconteceu porque Deus estava presente na hora daquele combate. É muito importante que você entenda isso. Temos que avançar? Temos. Mas não vamos avançar sozinhos. Lembre-se de Davi, Salmo 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. O Senhor estava ali, presente na vida de todos. Eu quero que você entenda o seguinte: o seu desafio pode ser um desafio grande, um desafio comum, pode ser um desafio acima da sua capacidade, ou pode ser um desafio que você vai resolver até com a mão esquerda, um desafio insignificante, seja qual for. Mas o resultado deste desafio vai depender, eu insisto, não da força do seu braço, não das suas experiências passadas, não da sua capacidade de resolver situações. Não, ele vai depender do nível de sua relação com Deus, do nível da minha relação com Deus, da qualidade da minha intimidade com Deus, do fato de eu estar ou não sendo obediente às ordens de Deus, de tudo aquilo que Deus determinou, de tudo aquilo que foi afirmado na palavra do Senhor. Vai depender disso. Nós estamos vivendo, sim, num tempo em que eu diria que é um perigo assim um tanto sutil que ronda a vida de todos nós, né? Você sabe que com a impossibilidade de frequentar os cultos, nós vamos começar domingo que vem, esperamos em Deus, mas com a dificuldade de frequentar os cultos e participar das atividades da igreja, muitas vezes nós deixamos de lado aquela vigilância necessária, aqueles cuidados necessários, porque em casa parece que nós estamos assim, guardados, protegidos, não só contra o coronavírus, fica em casa, não sai de casa para não ser contaminado, mas nós acreditamos que estamos também protegidos de muitas outras situações, não só do vírus. Quantas vezes, queridos, nós nos deixamos assim, sermos dominados pela preguiça, pelas tentações, pelo esquecimento, pela procrastinação, pelo adiamento de coisas. Quantas vezes essas influências vêm sutilmente? Nós estamos em casa e de repente o mundo começa a mudar.
até mesmo as práticas comuns de oração, de leitura da palavra de Deus e até de jejuns. Estão dizendo que durante a pandemia muitos engordaram porque passaram a comer mais. O número de bebidas aumentou as suas vendas, né? Então, práticas que são comuns, a gente parece que esquece. Não, eu estou em casa. Quando eu estiver na igreja eu vou orar, quando eu estiver na igreja eu vou ler a Bíblia com o pastor. Não, queridos, não. Essas práticas têm que ser constantes. É por isso que nós não podemos nos descuidar. Pois, como afirmou o apóstolo Pedro, se você não se lembra, eu vou recordar com você. Pedro escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, ele disse: gente, estejam alertas. Mesmo dentro de casa, estejam alertas. E ele diz mais: e vigiem. Outra vez, Jesus diz para vigiar, Pedro repete: e vigiem, porque ele sabia que uma distração pode gerar um problema muito sério na vida da pessoa que se deixa, vamos dizer assim, contagiar, está desarmadas, então fica assim uma presa muito fácil. Pedro diz: olha, o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão rugindo, procurando o quê? Procurando a quem possa devorar. Nós temos um adversário, que não é o coronavírus. Nós temos um adversário que se chama o diabo. Então nós não podemos abaixar as nossas mãos. Mesmo dentro de casa, a gente precisa manter este ritmo de vigilância, de cuidado, de zelo, né? De orações constantes, de pedir a graça de Deus. Eu tenho orado. Eu estava assistindo mais uma vez as reportagens aí do corona. E quando citaram lá 51 mil pessoas mortas aqui no Brasil, é um número exagerado. 51 mil pessoas. Quantas famílias atingidas, quantas dores, quantas lágrimas. Eu fiquei chocado esta semana, como eu disse no início, por 2 pessoas queridas que partiram. A gente tem que ter esse espírito de compadecimento, né? De compartilhar a dor daquele que está sofrendo. E a gente sofre com essas famílias aí, é tremendo, né? Então nós estamos vivendo aí, muitas vezes, desarmados, achando que não, estou dentro de casa, estou protegido. Não está, não está. Outros vírus entram, não o corona, mas outros vírus, né? Faz com que você se esqueça até dos compromissos que você tem para com a sua igreja. Você sabe que muitas pessoas deixaram de comparecer, deixaram de contribuir. Por quê? Esquecimento. Parece que está tudo bem. Queridos, é preciso ter cuidado. Não podemos dar descanso ao nosso coração. Não podemos deixar nos levar pelas rotinas da vida. Olha, para alcançar uma vitória, seja ela contra um inimigo poderoso, ou seja ela com, vamos dizer assim, com respeito a uma simples situação da vida, uma tentação, seja de que tamanho for a invasão, o adversário, você precisa se esforçar, você precisa lutar, você precisa batalhar com todo o seu empenho. Então, o primeiro erro que eles cometeram foi exatamente este aqui, dizendo assim: não canse todo o exército, pois eles são poucos. Não canse. Falharam. Mas há uma segunda lição importante, que eu quero me reportar a ela, que também está no capítulo 7, mas no primeiro versículo, dizendo assim, que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, um dos chefes das tribos, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.
A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: nunca enfrente uma adversidade sem antes fazer uma avaliação da sua vida espiritual. Nunca entre numa batalha sem antes se autoexaminar. Aliás, até mesmo para comparecer à ceia, tomar da ceia, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui há dois fatores que eu considero importantes nesta história. O primeiro diz respeito à qualidade de vida deste personagem chamado Acã. Era um dos líderes das tribos de Israel. Preste atenção. O que parece bom aos nossos olhos pode não ter o mesmo sentido diante dos olhos de Deus. O que parece bom para nós pode não ser bom para Deus. Como também o que é bom para Deus pode parecer para nós que é algo estranho, mas a vontade de Deus a gente sabe, ela é soberana. Veja o que disse Acã quando foi apontado, como culpado pela derrota do povo. Está no capítulo 7, versículos mais adiante, 20 e 21. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, ele conta. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita lá na Babilônia, quando eu vi lá 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei. Veja, a tentação veio e ele cedeu à tentação e eu me apossei deles. Eu pergunto, queridos, se Acã estivesse em plena comunhão com Deus, com certeza ele não teria feito o que fez. Se o seu coração estivesse nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, com certeza a tentação não o teria derrubado. Ele poderia ter visto, mas não teria cedido àquela tentação. Isso acontece muitas vezes conosco. Então, antes de você realizar um negócio, pare, consulte a Deus, para ver se é ou não da vontade dele que esse negócio seja realizado. Parece uma coisa muito simplória, mas pare. Se você olhar e ver uma barra de ouro, pergunte a Deus se aquilo pode ser tomado, que você pode tomar posse daquilo. Antes de você se relacionar com uma outra pessoa, veja se ela respira o mesmo ar que você serve, que você respira. Veja se ela está na mesma dimensão espiritual que você. Vou dizer mais. Quando você vestir uma roupa, olhe-se no espelho e veja se você está em condições de transmitir a imagem de Cristo através da sua imagem. Porque há certas roupas que ofendem a Deus. As pessoas não sabem, mas se acham bem, mas eu quero. Então, antes de você mexer no seu corpo, pergunte a Deus: Senhor, é da tua vontade? Posso fazer? Devo fazer? Se não, queridos, por mais que você goste daquilo, por mais que você queira usar uma vestimenta, pergunte a Deus. Não é nenhum tipo de me perdoe, de doutrina, de proibição. Não. É apenas uma orientação. Essas coisas podem parecer simples, pequenas, mas elas fazem uma diferença muito grande na sequência da nossa vida. O povo dessa cidade de Ai era um povo pequeno, era um povo fraco, era um povo que não tinha condições nenhuma de enfrentar os exércitos de Israel, que era um exército poderoso. Mas, com a sua pequena força, Ai derrotou um poderoso exército. Veja que coisa.
O primeiro elemento que a gente tem que prestar atenção aqui, a qualidade de vida de Acã. Ele não estava em sintonia com Deus. Seus sentimentos, a sua vontade, o seu querer, tudo era num contexto de tomar posse, de ser reconhecido. Muitas vezes até a história nos conta que ele queria ser o que Josué era, o líder de todo o povo. O segundo elemento é que o pecado de um homem afetou a vida de uma nação. O erro de uma pessoa afetou a vida de toda a nação. Eu me lembro do texto de Eclesiastes que diz assim: um só pecador destrói muitos bens. Um só pecador. O pecado de Acã, queridos, não afetou apenas a sua vida. Toda a sua tribo, toda a sua família sofreram as consequências. E o texto nos diz que até mesmo o povo, porque a Bíblia diz que todos foram infiéis a Deus. Por isso é importante manter uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida comprometida com os valores espirituais. Eu me lembro que quando eu aceitei o Evangelho, eu fui de uma formação, não era ateu, eu era um religioso, fervoroso, né? Mas eu nunca imaginei que aquela decisão de colocar a minha vida nas mãos de Deus pudesse mudar toda a minha estrutura. Quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. As lutas, as crises, pequenas e grandes, todas elas foram enfrentadas. Passamos por momentos, subimos montanhas, mas descemos a vales profundos. Mas em todos estes momentos, Deus se fez presente. E Deus se faz presente na sua vida. E Deus se revela na sua vida. A qualidade de vida que você vive tem uma importância tremenda diante de Deus. Diante de Deus. Então é muito importante que você se consagre. Se você não aceitou ainda este Evangelho, aceitou Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, faça isso. Não tente vencer as suas crises na força do seu braço, porque você vai fracassar, infelizmente. Israel possuía uma potencialidade muito grande no seu exército. Venceu a cidade de Jericó, destruiu todos que lá moravam, era um exército poderoso, foi vencendo tribos e mais tribos, enfrentando cidades e mais cidades, até pisar na terra da promessa. Mas Deus estava com eles, Deus estava ali com eles. Quando eles se afastaram, Deus também se afastou. Então é muito importante que você faça isso. Abrace o Evangelho. Tome a decisão de seguir a Cristo e você vai ver a grande diferença. Pois o que nós realizamos tem uma influência muito grande na vida de outras pessoas. Uma decisão de abraçar o Evangelho pode afetar a vida de toda a sua família, de todo o seu círculo social, de todo o seu pequeno mundo. Você pode ter certeza disso. Josué, ao tomar conhecimento do fato, ele chamou as autoridades de Israel e, com o rosto em terra, ele começou a argumentar com Deus sobre aquele fracasso. Como a gente faz? Por quê, assim? Por quê? Por quê? A resposta foi o seguinte: Josué estava lá dizendo: ah, Senhor, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Veja o questionamento. O que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? O que eu posso dizer? Ele estava sofrendo. Eu gosto muito da resposta de Deus. Deus diz assim: Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por isso eles fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, disse Deus. Que coisa terrível! Se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição.
Eu me pergunto, por que muitos não conseguem se manter de pé diante de um desafio, diante de uma tentação? Porque no meio do povo de Deus, queridos, há tantas pessoas desanimadas, há tantas pessoas fracas, há tantas pessoas apavoradas, com tudo que está acontecendo. Porque a vida espiritual tem se tornado, para muitos, mais um fardo do que uma bênção. Você não pode imaginar a bênção, a graça, a maravilha que é servir a Deus, mas muitos acham isso uma obrigação. Não. Porque muitos não acreditam que essa vida pode ser diferente, que você não precisa continuar carregando este fardo, este compromisso que tem esmagado a sua alma, o seu coração. Lembre-se, queridos, tudo na vida depende da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Tudo. Para que você possa viver uma vida de qualidade, para que você possa viver uma vida que retrate essa imagem e semelhança de Deus, você tem que aprender o seguinte: você não pode confiar em suas habilidades, em seu poder até, eu diria, aquisitivo. Você não pode confiar nem mesmo na sua ousadia, na sua coragem. Não. Porque se Deus não estiver envolvido naquilo que você está fazendo, nada vai acontecer. Portanto, firme o seu coração em Deus. Ele tem, com certeza, muito mais para lhe oferecer do que os despojos do mundo. Tem muito mais. Deus pode lhe oferecer. Deus pode abençoar. As riquezas de Ai não abençoaram o povo. Nem o ouro, nem a prata, nem a capa babilônica, nada disso adiantou. As riquezas de Ai trouxeram problemas e dificuldades para todos. Tudo o que nós temos, querido, tudo que chega às nossas mãos, tudo precisa vir das mãos do nosso Deus. Então faça uma avaliação na sua vida espiritual e lembre-se de que somos derrotados não pela vontade de Deus. Não, Deus é autor de vitórias, de conquistas, de coisas maravilhosas. Deus cura as nossas enfermidades, liberta das angústias, das tristezas, das opressões que nos atingem. Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas Ele espera que nós sigamos as suas regras, as suas normas. Vamos usar as palavras de hoje, os protocolos que Ele tem estabelecido, porque assim fazendo, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, abrace o Evangelho, abrace, tome a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você nunca experimentou isso, faça onde você está agora. Tome a decisão, diga: Senhor, minha vida não está bem, estou passando por crise, tenho convivido com derrotas, estou com medo, estou com depressão, estou com angústia, estou com tristeza. Sim, a gente entristece em razão de perdas, de pessoas que partiram, mas a vida tem que continuar, a vida não vai parar. Então não dê descanso ao seu coração, mantenha-se vigilante, não se desarme. O diabo é adversário de todos nós, anda ao derredor procurando alguém para devorar. Que você encontre toda a força, toda a energia, toda a capacidade em Deus, e que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Eu quero orar com você, quero orar, quero pedir a Deus que dê a você aquilo que você tem sentido, vamos dizer assim, de uma forma intensa. Não está faltando algo, eu não sei o que é. Eu ando cansado, eu ando triste, eu ando abatido, abatida. Há uma desmotivação, há um medo que está me impedindo até de sair de casa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dispensa a nós uma graça. O texto aqui termina, Pai, nós sabemos, de uma forma muito dramática. Acã e toda a sua família foram punidos, mas todo o povo sofreu.
mas o Senhor deu liberdade, deu capacidade, e logo em seguida, Ai foi conquistada agora com a graça da tua presença, com, ó Deus, o povo sintonizado com o teu coração. Abençoa os amigos que estão participando conosco nesta noite, abençoa as famílias, abençoa todas estas pessoas que estão precisando de um ânimo, de uma renovação, de uma restauração. Em nome de Jesus eu entrego esta palavra aos teus cuidados e todas estas vidas, para que, mesmo, ó Deus, dentro de casa, mantenham o coração atento, mantenham, Senhor, o espírito preparado, não dando descanso em oração, em jejuns. Não precisamos dobrar joelhos, mas podemos ter um coração aberto, falando constantemente contigo, como disse Paulo, orai sem cessar. Recebe a nossa oração e abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi muito bom estar com você. Quarta-feira, 20 horas, estaremos de volta com o nosso encontro de restauração online, ok? Mas lembrando que domingo, dia 5 de julho, todos estão convidados, membros da nossa igreja, convidados a estar conosco aqui celebrando a ceia, celebrando 11 anos de vida aqui no bairro da Saúde. Uma boa noite para você, uma boa semana, e aqui fica o seu amigo Bispo Tito Oscar dizendo que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém e amém.